Fine to call a timeout or a 20. Here's Isaiah. Let's see what we got. All the way up. Go! Buckle up! Oh, baby, what a play by Grant Hill. Under 3 seconds to do it. Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it! He's got it! Chauncey Billups hits the three. From the corner, Cade Cunningham. He hits it! A clutch triple for Cade! Fala galera, bem-vindos ao 4º episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram também, tá? Então, hoje nesse episódio, nesse 4º episódio do podcast, eu vou falar sobre 2 assuntos, tá? Como de costume, eu vou falar sobre os jogos aí que a gente teve. A gente teve 2 jogos aí desde o último episódio, tá? E eu também vou falar sobre toda a timeline, toda a linha do tempo, tá? Da trade deadline, do fim do período de trocas da NBA. E o Pistons fez uma troca aí, como todo mundo sabe, Saddiq Bey por James Wiseman. Vou falar tudo sobre essa troca e muitas outras coisas, tá? Sobre outras trocas também vou dar pelo menos uma analisada ali para ver quem foi vencedor e perdedor de algumas trocas. E claro, além disso também falar outras coisas, como eu disse, eu vou falar uma timeline ali, vou fazer uma linha do tempo, vou falar sobre alguns boatos ali no dia e um dia antes, tá? Envolvendo o Pistons, por exemplo, John Collins, troca do Bojan, teve tudo isso aí, cara. Eu vou contar tudinho isso lá no segundo bloco. Caso você não queira ouvir o primeiro bloco ou não queira ouvir o segundo, eu vou deixar a minutagem aí, tá? De cada bloco na descrição do episódio. E caso você também queira nos seguir nas redes sociais, aí também na descrição, tá? Eu vou deixar um agregador de links que te leva ali para todas as outras redes sociais ou outros aplicativos ou sites para você ouvir aí o nosso podcast. Lá tem o Instagram, tem o nosso Twitter, enfim. Então é isso, bora lá. Bem, começando aqui pelo resumo, tá, dos 2 jogos aí que nós tivemos desde o último episódio, que são a 56ª partida e a 57ª partida da temporada regular. 2 jogos aí, uma derrota para o Cavs e uma vitória contra San Antonio Spurs. Começando aqui, vamos falar sobre essa derrota para o Cavs. Cavs nos ganhou e Cleveland nos ganhou por 113 a 85. Mais de 20 pontos de diferença aí. 30 pontos, né? Quase 30 pontos, 28 pontos de diferença. Cara, foi feio. Mas é engraçado porque, olha aqui, nós perdemos o primeiro quarto por 32 a 14. O segundo quarto, o Pistons ganhou 26 a 19. E também nós ganhamos o terceiro quarto por 3 pontos. O problema aí é que o último quarto desandou completamente. 37 pontos para eles e 17 pontos para o Pistons. Então complicou muito a nossa vitória aí. Nós tivemos uma reação ali mais precisamente ali no terceiro quarto. O Pistons teve uma reação boa, chegou a diminuir a vantagem para 2 pontos. Só que o nosso banco não foi bem aqui nessa partida, acabou entregando aí o jogo. Acho que ninguém foi bem vindo do banco, cara, pra falar a verdade, nesse jogo. Cara, os titulares tentaram ali, sabe? É engraçado porque se você for ver o plus-minus dos titulares, tá bem negativo assim. Justamente por causa desse último quarto aí. A gente perdeu por 20 pontos. Mas eles jogaram bem no terceiro quarto, sabe? Pelo menos alguns deles. Por exemplo, o Jalen Duren jogou bem. O Ivy apareceu ali de vez em quando. O Killian Hayes também. Cara, pelo menos nas estatísticas, o Jalen Duren foi o melhor ali com 14 pontos e 9 rebotes.
Só que, cara, é muito complicado o Pistons jogar contra times que usam 2 big men. É muito complicado porque o time de Detroit é muito baixo, sabe? A gente não tem jogadores atléticos e altos, longos. Então, o Pistons, por exemplo, na nossa divisão, a gente tem que jogar contra o Cavs e contra o Bucks 4 vezes por temporada. E, mano, com um time tão baixo, a gente não vai ganhar de ninguém. Principalmente sem o Cade agora, nesse momento, né? Mas mesmo assim, só com o Cade ali, tentando salvar, por exemplo, na temporada passada a gente ganhou do Bucks, a gente ganhou do Cavs. Mesmo com um time meio baixo, né? A gente tinha o Bagley ainda ali que estava jogando em algumas dessas vitórias aí. Mesmo assim, a gente precisava de altura. E o Troy Weaver meio que conseguiu aí, né? Mas primeiro eu vou falar isso lá no segundo bloco, né? Que é a nossa troca aí com o Warriors. Mas aqui, cara, ficou evidente o nosso problema. Uma derrota feia aí. O banco, como eu disse, não jogou bem. Diallo fez 8 pontos ainda. O Ben não jogou nada. A última partida dele pelo Pistons, 1 de 6 nos arremessos de quadra. Cara, complicado isso aqui. Vamos pro próximo jogo, que foi a vitória de hoje, tá? Eu tô gravando isso no dia 9 de fevereiro. Vitória do Pistons contra os Spurs, San Antonio Spurs. Pistons 138-131 aí contra San Antonio. É engraçado porque o Pistons tem a segunda pior defesa da NBA e os Spurs têm a pior defesa da NBA, tá? Então foi um jogo de ataques aí, né? E principalmente porque o San Antonio tava jogando sem os principais jogadores aí. Tava fora o Vassell, tava fora o Langford, Sohan, Josh Richardson foi trocado? Acho que eu nem lembro, cara, mas eu vou ver depois lá no segundo bloco eu lembro se ele foi trocado. Mas enfim, o Pistons tava sem o Cunningham, né? Tava sem as novas aquisições aí também na deadline. Pelo lado dos Spurs, teve boas atuações aqui. O Devonte Graham, que chegou agora, né, na troca, fez 31 pontos. O Zach Collins, 29 pontos. Interessante aí a partida de alguns jogadores dos Spurs. Malaki Branham, 27 pontos também. Ele é rookie, né? Se eu não me engano, ele estudou em Ohio State, jogou com J.D. Liddell e provavelmente com aquele cara do Rockets, que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome dele da cabeça. Mas eu acho que eles fizeram um trio lá em Ohio State. Cara, esse jogo ele teve 2 prorrogações, tá? O Pistons ali na primeira prorrogação, o Pistons chegou a estar perdendo por 4 pontos, faltando 20 segundos. Só que teve uma bola lá do Bojan que ele acabou pisando na linha e foi de 2 pontos, mas foi ali perto da linha de 3. Aí diminuiu para 2 pontos e na saída de bola de San Antonio eles perderam a bola. O Bojan sofreu a falta e converteu os 2 lances livres. Cara, essa partida aqui foi uma partidaça do Jalen Duren. Provavelmente a melhor partida dele na carreira. O Bojan fez 32 pontos, ficou no Pistons, né? Pelo menos jogando bem. Não acertou nenhuma bola de 3, o que é bizarro, né? Ele tem o melhor aproveitamento do time, ao lado do Bucks. 43% nos arremessos de quadra, 10 de 10 no lance livre. O Jaden Ivey teve 17 pontos e chutou 3 de 15. Mas é meio bizarro porque ele jogou bem aqui nesse jogo, tá? Ele chutou bem ali na linha de lance livre, 11 de 12. Conseguiu boas jogadas ali. 8 assistências, cara. O Kylian não foi tão bem. Apesar do assim como o J.D. Ivey, né? Só que o J.D. Ivey deu bons passes, cavou boas faltas ali. Ali no clutch time teve boas jogadas, apesar de ter cometido alguns erros também. O Killian Hayes acabou não indo tão bem aqui. 1 de 11 nos arremessos de quadra. E os 2 jogando de titular, tá? O Killian Hayes voltou na line-up dos titulares aí nesses 2 jogos. Eu esqueci de falar isso, inclusive. Contra o
O Cavs, ele até que teve uns dos seus momentos ali no terceiro quarto, no último quarto, mas aqui ele realmente acabou não jogando bem. Mas ele fechou o jogo, cara. Cometeu 3 turnovers. Deixa eu ver quantos o Ivey cometeu. 3 também. A partida do Ivey foi um pouco melhor, apesar do aproveitamento ruim. Jalen Duren, 30 pontos e 17 rebotes. Cara, 7 rebotes ofensivos, apenas um erro. Nossa, jogou demais, cara, o Jalen Duren aqui. 4 roubos, um roubo e 4 tocos. Nossa, é uma partidaça do Jaden Ivey. Ele é o jogador mais jovem da história do Pistons a ter uma partida de 30 pontos e 15 rebotes. E também é o quarto jogador mais jovem da história a ter essas estatísticas, tá? Ao menos 30 pontos e 17 rebotes. Eu não sei se ele é o quarto mais jovem ou ele está entre os 4 mais jovens ali que conseguiram essa estatística, que são o Paulo Banchero essa temporada, o LeBron James, tá? Ali na temporada dele de rookie, e o Moses Malone na época da ABA ainda, né? Eu acho que é a ABA, que era uma antiga liga aí que tinha nos Estados Unidos e acabou se fundindo com a NBA ali nos anos 70, se eu não me engano. Mas é isso, uma partidaça do Duren. Nas próximas partidas aqui nós... Deixa eu ver com quem nós vamos jogar aqui. É bem provável que o Wiseman, tá? Estreie domingo contra o Toronto Raptors. Dependendo do dia que você estiver ouvindo isso, é bem capaz dele já ter até estreado. A gente vai jogar domingo contra o Raptors, dia 12, né, de fevereiro. Dia 15 contra o Boston. E dia 23, dia 23 contra o Orlando Magic. O Pistons vai dar uma descansada aqui nesses dias, cara. Vai descansar 3 dias do jogo contra Toronto. E depois Caramba, velho. 7 dias, quase 8 dias de descanso. Não sei se está errado aqui no calendário, mas é isso. Parece que o Pistons vai descansar um pouco aí depois dessa partida contra o Celtics. Então é isso. Esse foi o primeiro bloco. Agora, se você quiser escutar o segundo bloco, que é o que eu tô ansioso para gravar, inclusive, porque, cara, teve bastante coisa. E apesar de o Pistons ter apenas uma movimentação aí na deadline, né? Mas tem muito assunto aí pra gente falar. Vamos lá. Bem, bora começar aqui falando no segundo bloco, né? Como eu relatei lá na abertura, falando sobre a trade deadline, ou também conhecido como o fim do período de negociações da NBA, tá? O fim do período de trocas. Cara, tem muita coisa aqui pra gente falar. Obviamente eu vou dar uma reduzida em algumas coisas, né? Pra esse bloco aqui não durar uma hora e meia, mais ou menos. Mas tem muita coisa. Eu vou fazer uma linha do tempo, como eu disse lá na abertura, falando tudo que aconteceu pro Pistons, tá? Mais precisamente pro Pistons durante esse período aí que foi bem interessante. Cara, eu vou falar aqui também, tá? Durante esse bloco, porque a troca eu tô gravando isso dia 10 de fevereiro, quase dia 11 já, quase de madrugada, mas, cara, saiu uma notícia estranha aí que a troca do Wiseman com o Bey pode dar errado, tá? Então eu vou falar isso durante esse bloco. Mas bora começar pelo começo. Redundância aí, mas bora começar aqui pelo começo. Um dia antes da deadline, tá? Por quê? Cara, o Pistons um dia antes teve algumas notícias interessantes. Por exemplo, antes do jogo contra o Cavs, os insiders do Pistons, eles estavam na transmissão, tá? Antes do jogo lá, na transmissão oficial do Pistons, do jogo. E tava todo mundo, tava o Omari Sankofa, que é do Detroit Free Pass, tava o Mike Kurtz, que é do Detroit News, e tava o James Edwards, que é do The Athletic. Cara, os três lá, e o James Edwards, que é o... Cara, a gente até brinca que... A gente costuma zoar pra caramba ele, porque ele é meio arrogante, cara, lá no Twitter dele, mas, pô, o cara é muito bom jornalista. Muito bom insider, eu acho que é um dos melhores aí cobrindo times, tá? Não a NBA em geral, mas,
cada time. O The Athletic é bem interessante, inclusive, esses insiders aí dos times. Bem, enfim, ele relatou ali no fim dessa entrevista que o Pistons teria uma troca, tá? Um dia antes ele falou isso. O Pistons teria uma troca, era um acordo feito e era para ficar de olho no Bucks. Então a gente pensou assim, quem o Bucks está de olho? O Bey, o Bucks ou o Bojan? Cara, eu acho muito provável que era o Bojan. Só que o que aconteceu? O Bucks, tá? A franquia Milwaukee Bucks conseguiu trocar pelo o Crowder, tá? Que tava lá no Nets, que foi trocado pelo Suns. E ele foi pro Nets e o Nets trocou ele lá por 5 piques de segunda rodada. Foram 4, acho que foram 5, né? O Bucks pegou ele aí. Então eles queriam um ala, né? Um ala que chutasse, que fosse bom aí nas bolas de 3. Então eles pegaram o Crowder. Então eles não queriam mais o Pistons. Eles não queriam mais o Bojan, né? Eles teriam que entregar algumas coisas aí para pegar o Bojan, inclusive. Entregar, sei lá, uns 3 ou 4 jogadores para bater o salário. Até porque o Pistons não ia querer o Bobby Portis. E o Bucks também não ia querer trocar ele, né? Porque ele é um cara muito importante lá pro time, lá vindo do banco, às vezes de titular. Enfim, na rotação do Banderhouse aí, do treinador de Milwaukee. Então, no dia seguinte, tá? No dia seguinte, já de madrugada, saiu a troca do Durant. Aí você tá se perguntando, o que o Pistons tem a ver com isso? Eu já vou te falar. Cara, o Woj, tá? Que é o insider lá da NBA. É o Woj e o Shams, tá? Esses dois são os principais. E eles sempre postam as trocas que estão acontecendo. Os jogadores que estão sendo draftados lá no dia do draft, tá? E o Woj, no caso foi o Woj, ele falou que... Né, ele primeiro solta um tweet, tá? Falando a troca resumida lá, por exemplo, James Wiseman pelo Saddiq Bey. É isso. E depois ele faz uma matéria falando sobre como essa troca ocorreu, etc. Eu entrei na matéria, fui ler lá normal, né? Achando que ia ler só o negócio do Suns. E eu me deparei dele falando do Pistons, citando o Pistons. Enfim. Ele falou que o dono do Suns, que inclusive esse dono do Suns é engraçado porque ele é dono da empresa que patrocina o Pistons, tá? Que tem a logo estampada no uniforme do Pistons, aqui perto do ombro. É até engraçado que é meio estranho isso, né? Mas na NBA não tem nenhuma regra que proíba esse né, sei lá, esse evento aí, esse caso ocorrido, tá? Então o dono do Suns agora, que comprou o Suns agora, também é patrocinador do Pistons. E é engraçado porque ele jogou em Michigan State, então ele é um cara ali que torcia pro Pistons. A gente teve uma partida contra o Suns aí esses dias, e ele tava lá na partida também. Ele tava presenciando lá o jogo em Detroit. É isso. O que é que tinha do Pistons nessa matéria? O Pistons estava envolvido numa troca de 3 times com o Suns. E isso antes do Suns tentar o Durant. O dono do Suns, né, que esse cara que eu citei, ele tava tentando fazer uma troca, mas antes dessa do Durant, tá? Ele chegou, acho que ele decidiu, falou, cara, eu tenho os ativos aqui, quer saber? Eu vou pegar o Durant. Eu tenho o que oferecer aqui pro Nets, o Nets vai aceitar e a gente vai trocar por ele. Mas antes disso, ele tentou uma troca, tá? Que era uma troca tripla entre Pistons, o próprio Suns e o Hawks, tá? O Suns ia receber o John Collins, lá, vindo do Hawks. E eu não sei o que o Suns ia receber. O Suns ia receber o John Collins, né? Mas eu não sei o que o Hawks ia receber e nem o que o Pistons ia receber, tá? Eu tentei pensar aqui, cara, mas eu realmente não sei, porque, por exemplo, para bater o salário, o Pistons teria que enviar o Bojan, por exemplo. Talvez o Pistons enviasse o Bojan para o Hawks. O Bojan ganha 20 milhões. Se eu não me engano, o John Collins ganha 22 ou 25 milhões. Não tenho certeza absoluta. Mas é por aí. Cara, eu realmente não sei. Só sei que lá na matéria do hoje só citava que o John Collins ia para o Suns nessa suposta troca aí que estava quase acontecendo.
Mas é bom você ficar... se lembre do Collins, porque eu já vou falar dele daqui a pouco, tá? De um envolvimento que ele teve com o Pistons aí na deadline, nessa deadline de agora. Enfim, e nessa matéria também... Na verdade não, uma matéria do dia seguinte ali de manhã, do James Edwards, tá? Ele postou que Lakers, Bucks e Knicks estavam muito interessados no Bojan, tá? Por isso que eu, inclusive, eu achei que realmente ia acontecer a troca do Bojan pro Bucks. O Lakers estava muito interessado, sempre esteve muito interessado no Bojan, né? Desde quando ele estava no Jazz, em Utah, mas o Pistons não queria trocar esses caras, aparentemente. Não sei se o preço que eles tinham, né, que os outros times ofereceram, era bom o suficiente para o Pistons trocar, ou o Pistons realmente não quer trocar os veteranos, vai deixar eles aí jogando, principalmente o Bojan, né? O Bucks é mais um cara de banco, mas o Bojan é um cara de nível de titular na NBA, de um contender, né? Mas enfim, o Pistons acabou não trocando, não aconteceu nada. Até na matéria dizia que os preços que eles estavam oferecendo não eram tão bons. Então o Pistons meio que precisava de um terceiro time ali para essa troca acontecer, mas acabou não acontecendo. Aí vai passando o dia, né? Isso foi de manhã. O dia vai passando, geralmente não tem nada de manhã, vai acontecendo outras trocas ali de tarde, vai chegando o fim da deadline. Aí tem aí começa, cara, os principais eventos, tá? Primeiro, Jake Fisher, tá? Que é um insider da NBA. Acho que atualmente ele tá no Yahoo, tá? Ele tá trabalhando no Yahoo. Esses caras geralmente eles são assim, eles ficam agente livre e eles são contratados por outras empresas. É como se fossem jogadores também, cara. Esses caras são importantes. O Jake Fisher, até um tempo desse, a galera achava que ele não era um bom insider, sabe? Que ele dava muitos... sei lá, ele era meio que o Jorge Nicola da NBA, sabe? O Jorge Nicola lá no futebol, ele era o Jorge Nicola da NBA. Então, ele ficou meio conhecido assim, mas, cara, ele tá acertando muito ultimamente. Muito mesmo. Porque ele já acertou várias coisas do Pistons. E antes da troca acontecer, ele falou: o Pistons e o Golden State Warriors estavam envolvidos em uma troca que mandaria o Sadiq Bey para Golden State e o James Wiseman para Detroit. Cara, eu achava que essa troca teria mais coisas, tá? Tipo uma pique de primeira rodada do Warriors protegida, ou o Wiseman e o Moody, tá? O Moody é amigo do Cade, inclusive, jogaram juntos lá em Monte Verde, no high school. Eles são grandes amigos aí. Eu até achava que era uma troca de 2 por 1. Só que não, cara. Depois ficou confirmado, né? Mas só continuando aqui falando sobre o Jake Fisher, porque ele também falou que o Pistons e o Hawks tiveram conversas sobre uma troca pelo John Collins, tá? Aí já não era o John Collins sendo enviado para Phoenix, do Phoenix Suns, e sim o John Collins vindo para o Pistons. Só que o Pistons não quis, tá? O Pistons recusou essa troca porque o time teria que enviar muitas coisas aí nessa trade. Por exemplo, o Pistons teria que bater salário, teria que enviar o Bojan, né? E provavelmente eles pediram o Bojan e o Bey. Eu acho que o Pistons olhou ali e acabou não querendo, até porque o John Collins ganha 25 milhões, cara. Como eu disse, eu não lembro exatamente se é 22 milhões ou 25, mas ele tem um salário alto e ele não tá jogando tão bem. E eu não sei se o Pistons queria se comprometer com essa grana dele aí, porque eu acho que o Pistons tem grandes pensamentos aí, não é a palavra certa, mas vai ficar isso mesmo, pensamentos para essa off-season. O Pistons vai ter dinheiro para um contrato máximo, então eu acho que Detroit vai acabar contratando um jogador por contrato máximo, ou 2 jogadores ali ganhando seus 15 milhões. Bem, vamos ver, né? O Pistons acabou recusando, como eu disse, a troca pelo John Collins. Espero que eles não se arrependam. Eu gosto de John Collins, eu acho que ele se encaixaria no Pistons,
Mas é que ele não tá jogando tão bem, né? Eu não sei se ele também não tem tanto espaço assim agora no Hawks. Mesmo assim, cara, eu acho que ele encaixaria, ele é um cara atlético e tal. Ele jogou muito bem ali no primeiro e no segundo ano dele. Mas é isso. Agora vamos falar, né, da tão esperada troca aí do Saddiq Bey pelo James Wiseman. Cara, a torcida ficou desesperada quando saiu a troca. Eu vou falar logo aqui qual foi a troca, até para deixar todo mundo entendido aí do assunto. Foi uma troca de 4 times, tá? Pistons, Warriors, Hawks e Trailblazers. Quase não sai, bicho. Foi uma troca de 4 times, como eu disse. Eu vou falar aqui os jogadores. O Pistons perdão, o Pistons envia o Saddiq Bey pro Hawks e o Kevin Knox pra Portland, tá? Pra eu não errar de novo o Trailblazers aqui, pra Portland. E o Warriors, eles recebem 5 piques de segunda rodada do Hawks, tá? E o Gary Payton II, tá? The second, que tava lá no Trailblazers. Ficou meio confuso, mas eu vou falar sobre a troca da primeira vista, tá? Que foi assim: o Pistons mandou o Saddiq Bey pelo James Wiseman, só isso, tá? Basicamente foi isso. Aí depois o Warriors se envolveu em outras trocas. Por exemplo, eles receberam o Bey e mandaram pro Hawks. Receberam 5 piques de... Não, na verdade assim, o Pistons mandou o Bey e o Kevin Knox, tá? Pro Warriors, pra Golden State. E eles mandaram o Kevin Knox pra Portland e mandaram o Saddiq Bey pro Hawks, em troca de 5 piques de segunda rodada, tá? E eles mandaram o Kevin Knox lá pra Portland e as 5 piques de segunda rodada, tá? As 5 piques que eles receberam aí depois que o Hawks enviou pelo Saddiq Bey, eles mandaram para Portland para pegar o Gary Payton II, o Gary Payton II aí, que jogou com o Warriors na temporada passada. Cara, eu vou primeiro falar aqui que essa troca pode não acontecer, tá? Porque todo jogador que é trocado, ele passa por exames físicos, tá? Isso em qualquer esporte, né? Em futebol americano, NBA. E cara, na NBA, se o cara estiver lesionado, o time pode recusar a troca. Quer um exemplo? O próprio Pistons. O Pistons trocou uma pique de segunda rodada e o Magruder na temporada passada pelo Bol Bol, quando ele estava no Denver Nuggets. E essa troca acabou sendo cancelada porque o Nuggets mandou o Bol Bol machucado, cara. Ele precisava fazer uma cirurgia e estava fora da temporada. Então o Pistons falou: cara, não dá pra fazer essa troca. E acabou cancelando a troca. O Magruder, inclusive, tava aquecendo, cara. Ele chegou a aquecer pelo Nuggets. Ele não jogou, mas ele aqueceu pelo Nuggets e acabou não jogando pelo Nuggets. Ele viajou de volta para Detroit, inclusive, e tá até hoje aí no Pistons. Como eu disse, o Gary Payton II não passou nos exames físicos. E cara, essa troca pode ser cancelada, mas é o seguinte: o Golden State, nessa troca do Wiseman pelo Bey, pelo Gary Payton agora, né? Que eles trocaram o Bey, eles economizaram, sei lá, cara, 40 milhões de dólares, porque eles estão acima do teto, tá? Então, eles economizaram muito dinheiro do dono. Então, aí fica aquela pergunta, cara. Porque o Gary Payton falou lá na entrevista do Warriors que, cara, ele tava muito feliz de ter voltado, que esse era o desejo dele, inclusive, de sair de Portland e voltar pro Warriors, pra Golden State. E, cara, e vai ficar um clima ruim agora, né? Eu nem lembro exatamente qual é a lesão do Gary Payton, mas, cara, ele explanou tudo. Ele falou que tava... Ou o agente dele falou, tá? Pro Shams. Quem falou essa notícia foi o Shams Sanaria. Falou que, cara, o Gary Payton estava jogando com dores, tá? Que ele estava jogando machucado em Portland.
e que ele estava recebendo medicamento da equipe médica deles lá de Portland para ele jogar machucado, cara. Tá? Ele explanou isso ou foi o agente dele que explanou isso. Não sei se ele falou isso em entrevista, sei lá. Acho que foi o agente dele que falou pro Chance, na verdade. Mano, é bizarro essa situação, né? Se você for pensar bem. Mas, cara, ela pode ser... Se o Warriors... Tá tudo na mão de Golden State, tá? Dos Warriors. Tá tudo na mão deles. Se eles quiserem cancelar a troca, eles podem, tá? Se eles não quiserem cancelar, justamente para economizar dinheiro. E porque o Gary Payton tem um carinho lá pela franquia, né? E eles também, né? Até porque eles trocaram de volta. Mas, cara, o Gary Payton tá praticamente fora da temporada. Ele vai ficar 2 meses fora, tá? 2 a 3 meses, provavelmente 3. E, cara, eu não sei o que vai acontecer. Vamos ver nos próximos capítulos aí. Os Warriors têm até sábado para resolver esse assunto pendente. E como eu tô gravando isso de sexta para sábado, vocês provavelmente já vão saber o resultado enquanto estiverem ouvindo isso aí. Mas enfim, eu vou analisar essa troca agora, cara. Cara, a torcida, velho, eu fiquei também, tá? Eu fiquei muito zangado. Porque, não exatamente por causa do Bey, tá? Do Saddiq Bey, mas pelo que a gente teve em troca dele, que foi o James Wiseman. Que, claro, se você for ver, a gente trocou um cara que foi pick 19, ou foi pick 16? Não, foi pick 19. Pick 16 do Pistons naquela temporada foi o Isaiah Stewart. Que foi um cara que foi pick 19, que o Pistons trocou por ele, por um pick 2. E você vai falar, então o pick 2 é melhor. Mas não é esse caso exatamente, né? O Bey é melhor que o Wiseman nesse momento. Só que o Bey, ele vai fazer 24 anos e o James Wiseman tem 21. Né? Ele é muito jovem ainda. Chegou muito cedo na NBA aí, com 18, 19 anos por aí. Mas mesmo assim, cara, é uma troca horrível, porque o Pistons só recebe o James Wiseman. Aí você pergunta, por que o Pistons fez essa troca? Bem, é bem simples. Primeiro, porque o Pistons trocou o Saddiq Bey. Cara, a torcida já não tava mais aguentando o Bey, né? Vamos falar a verdade aqui. Cara, o Bey jogou bem na primeira temporada dele. Teve um bom aproveitamento ali como calouro. Ele foi o 4º melhor calouro da temporada. Na segunda temporada ele já mudou. Cara, a primeira metade da temporada do Bey foi horrível. No segundo ano dele. Só que na segunda metade da temporada ele jogou bem, tá? Inclusive ele teve aquela partida lá de 50... Perdão, aquela partida de 51 pontos contra o Orlando Magic, que foi a melhor partida da carreira dele, uma partida incrível, cara. Ele pegou 10 rebotes ainda e acertou 10 bolas de 3, que é o recorde do Pistons, tá? Na história. Ele tá empatado aí com o Joe Dumars. O Joe Dumars e ele são os únicos jogadores do Pistons que acertaram 10 bolas de 3 em um jogo. Cara, o Pistons trocou o Bey por um motivo, tá? Por causa desse terceiro ano dele. Porque, pelo que o James Edwards soltou uma matéria meio que explanando o Bey, tá? Meio que o front office do Pistons soltou alguns podres do Bey. Cara, a gente sempre reclamava que o Bey, ele esqueceu, ele não queria mais ser um 3&D, sabe? Ele não era só um 3&D, né? Ele sabia fazer mais coisas. Mas ele queria ser outro tipo de jogador, sabe? E o Bey não é um cara talentoso, cara. Ele é um cara muito esforçado. É muito diferente. Como ele não tem muito talento, além de ser alto, ele não é um cara com envergadura longa, ou o que seja. Mas, cara, ele... Sabe, foi... Cara, muito complicado essa temporada dele no Pistons. Visão de túnel. Ele não passa a bola de jeito nenhum, cara. A tomada de decisão dele é horrorosa. É horrível, cara. Chega a ser deprimente. Mano, teve uma partida tão ruim do Bey que foi contra o Dallas Mavericks, cara. Eu nunca vou esquecer essa jogada. Tá? O Pistons estava perdendo por 2 pontos. Estava um jogo parelho ali. Os jovens estavam jogando bem. Jogo lá e cá. Lá no finalzinho do jogo, tá? O Bojan, como sempre, o Casey jogando o Bojan lá como um ball handler primário, tá? Mas deu tudo errado. Sempre dá errado, né? O Bojan como ball handler primário. Só que o Bojan passou pro Bey. O Bey poderia ter chutado, mas eu acho que era o Spencer Dinwiddie que tava ali na marcação. O Dinwiddie marcou bem o arremesso dele. Então o Bey meio que ficou sem espaço. O Bey deu o pump fake, conseguiu passar
Passou pelo o Josh Green, que tava ali na marcação também, que tava na marcação do Bucks, tá? E o Josh Green foi ajudar ali na marcação. O Bojan passou também, o Bey passou também. E cara, o Bey ficou no garrafão, tá? De frente pra cesta, com o Luka Doncic protegendo o garrafão e o Jalen Duren atrás. Cara, o Bey fez o movimento de arremesso, de bandeja, tá? O Doncic caiu. Mano, era só passar pro Duren. O Duren acertar a cesta completamente sozinho. A cesta mais fácil da carreira do Duren, tá? Que seria uma dunk fácil, o Pistons empataria o jogo. Mas não, cara. Ele viu o Duren, mas não passou a bola. Cara, eu nunca vou... Cara, essa foi a jogada mais nojenta que eu já vi na minha vida como torcedor do Pistons, cara. Desde que eu comecei a acompanhar a NBA ali, já torcendo pro Pistons, eu nunca vi uma jogada tão escrota como... Mano, essa jogada foi horrível. Mano, e esse eu acho que foi o estopim pra diretoria do Pistons, pro front office, trocar o Bey, tá? E como eu disse, nessa matéria do James Edwards, falava que o front office do Pistons tava achando isso do Bey. Visão de túnel, ele não queria ser só um 3&D, tá? Ele queria evoluir em outras coisas. E como ele evoluiu em outras coisas, ele realmente evoluiu, tá? Ele, por exemplo, o jogo do garrafão dele evoluiu, mas ele evoluiu nas bolas de 3 e evoluiu na defesa. Então, cara, ele virou um cara totalmente negativo na defesa. E, mano, a gente tem o Bojan e tem o Ife no time titular. Então, o Bey ficou completamente inútil pro Pistons, se você for pensar bem. Ele ainda era um cara clutch às vezes, tá? Ele fez um game winner essa temporada, um buzzer beater. Minha pronúncia aí da Austrália, inglês da Austrália, buzzer beater, ou pronúncia da Escócia. Ele fez contra a Golden State, aquela partida lá que foi uma partida muito boa do Pistons. Mas, cara, tava enchendo o saco. A gente já tava querendo que ele fosse trocado. Só que tem aquele problema. Por mais que a gente queira que ele seja trocado, eu acho que todos os torcedores do Pistons, inclusive os que queriam que ele fosse trocado, queriam ver ele jogando com outro treinador. A gente só viu o Bey jogando com o Casey, cara. Desde quando ele chegou na NBA. Então eu queria saber exatamente como ele iria agir, tá? Como seria o desempenho dele com outro treinador. Só que a gente não vai ver isso, tá? Aí vocês perguntam, por que o Pistons pegou o James Wiseman? Bem, é bem simples, na verdade. No draft de 2020, que o Pistons pegou o Killian lá na pick 7, que a gente caiu na pick 7, o número 1 do Big Board, do Troy Weaver, e de outras pessoas no Pistons também, aparentemente, era o James Wiseman. O James Wiseman seria pick 1 do Pistons naquele ano de 2020 do draft. Aquele ano, para quem não lembra, foi o James Edwards, a pick 1 por Minnesota. A pick 2 foi o James Wiseman. A pick 3 foi o Lamelo, né? A pick 4... O que foi a pick 4, cara? Eu nem lembro mais. Bem, foi o Patrick Williams, né? Inclusive o Pistons estava de olho no Patrick Williams. A pick 5 foi o Okoro, a pick 6 foi o Onyeka e a pick 7 foi o Killian. Acho que eu tô bom de memória, bicho. Tô bom de memória. E é isso, cara. O Pistons ia pegar o Wiseman na pick 1. Então, né? Cara, eu falei James Edwards, né? Falei James Edwards, eu acho, lá na pick 1. O Anthony Edwards. Que James Edwards, cara? Anthony Edwards. Quase eu esqueço o nome do cara. Eu acho que eu não tô bom de memória, não. Mas enfim. O Pistons ia pegar o Wiseman, como eu disse, pela quinta vez, na pick 1. Tá, pensa, na hora eu fiquei, nossa, desesperado, cara. Eu fiquei triste. Por causa do Bey, claro. Porque, mano, eu vi o Bey sendo draftado. Eu vi toda a trajetória do Bey na NBA. Todos os jogos dele na NBA. Pelo Pistons, sabe? O cara não perdia nenhum jogo. Eu vi ele quebrar o recorde do Pistons de mais bolas de 3 em uma temporada. Cara, é meio estranho, né? Assim, você vê um jogador que fica tanto tempo no seu time usando o uniforme de outra equipe. Mas mesmo assim, eu acho que era um momento ali pro Bey sair. Só não gostei da troca, tá? Eu não me oponho à troca do Bey. Eu só não gostei do que a gente recebeu em troca, que foi o James Wiseman. Mas é aquela coisa. No dia da troca,
eu não digeri isso bem. Só que, cara, hoje, um dia depois, cara, eu já vou apoiar. Eu não quero mais saber. O cara tá no Pistons, mano. Eu não vou torcer pro mal dele, pelo mal do Wiseman. Ele tá no Pistons agora. Como é que eu vou torcer pro Wiseman? Cara, eu não queria que o Ivey fosse draftado pelo Pistons. Eu queria o Mathurin ou o Keegan Murray. Só que, mano, o Ivey tá no Pistons. Eu não gostava do Ivey. Mas ele tá no Pistons agora, eu sou o maior fã do Ivey. Tá? Quando ele joga mal, eu critico. Agora eu até parei de criticar o Ivey, porque ele teve uma boa sequência aí. E agora eu tô elogiando ele nos últimos jogos, inclusive. E, mano, é isso. O cara tá no meu time, eu vou torcer pra ele jogar bem. Tá? O Wiseman tem talento, tu não pode negar isso. Tá? Ele pode ter ficado lá no Golden State porque ele não encaixou no time. Tá? A gente pensava que ele ia encaixar, né? Eu acho que muita gente pensava isso. Eu vi até alguns torcedores do Warriors falando que não ia dar certo, porque o Golden State gosta de jogar, o Steve Kerr, né? Gosta de jogar num small ball, né? Com uma lineup com um time titular mais baixo, assim, durante o jogo também. Inclusive o pivô deles, que é o Kevin Looney, ele tem 2,6 de altura e não é tão alto assim. Então eles gostam de jogar nessa formação mais baixas e, cara, o Wiseman ficou meio preso lá em Golden State, né? Eu vi alguns torcedores do Warriors falando isso também. Mano, ele é um cara talentoso, ninguém pode negar isso. Só que a gente já vai ver agora se ele vai pelo menos evoluir um pouco, né? Ou pelo menos mostrar pela primeira vez aí o que ele vai fazer no Pistons, tá? Se ele vai jogar bem ou se ele vai jogar mal. É interessante, cara, porque o Troy Weaver, nosso GM, ele deu uma entrevista depois dessa troca, tá? Ele deu pra uma rádio, depois ele fez uma coletiva de imprensa também, falando que o Wiseman, a troca do Wiseman, parecia muito... Ele comparava a troca do Jermaine O'Neal. Quem lembra aí do Jermaine O'Neal, a galera mais velha guarda, que jogou lá no Pacers, jogou contra o Pistons, ali no começo dos anos 2000, ali naquelas partidaças, né, que o Pistons tinha contra o Indiana Pacers, naquela rivalidade. Ele estava no Pacers, mas antes de ir pro Pacers, ele jogou em Portland, tá? E, cara, ele veio direto do high school, que tava na moda, né, da galera do high school. Ele veio com 18 anos pra NBA, em Portland, tá? Ele foi uma pick 17 e ele não teve espaço nenhum em Portland, o Jermaine O'Neal. Ficou 4 anos lá. Eu acho que a média dele foi de 2 pontos por jogo, por aí. Ele não jogou, cara, praticamente isso. E, mano, ele foi pro Pacers e, cara, ele destruiu pelo Pacers. Mano, ele foi 6 vezes All-Star pelo Pacers. Então eu gostei dessa comparação aí do Troy Weaver. E, cara, como eu disse, eu digeri a troca. Então agora eu tô torcendo para que o James Wiseman dê certo. E também tem outro detalhe. Saiu lá eu não esqueci o nome do jornalista, tá? Da ESPN. Falando que o Wiseman viria para ser titular no Pistons, tá? Que o Pistons gostava muito dele e ia deixá-lo como titular. Só que foi meio que um telefone sem fio aí, tá? Porque eu vi o vídeo lá, a ESPN postou no YouTube deles. Eu vi o vídeo e ele falava basicamente assim: se ele jogar bem, ele vai ser titular. Basicamente isso, né? E o Pistons gostava muito dele. Acho que não é nenhuma informação exclusiva que ele tinha das lineups do Case e tal. Mas é basicamente isso. Acho que todo mundo sabe disso, né, cara? Se o cara jogar bem no Pistons, ele vai ser titular. Não tem negativas aí pro cara que joga bem. Mas é interessante porque quando você pensa que o Wiseman vai ser titular no primeiro momento, é meio estranho. Porque a gente tem o Jalen Duren, cara. O Jalen Duren é o cara mais novo da NBA. Um cara com teto absurdo nesse momento, né? A gente tá vendo aqui essas exibições dele. Tipo esse último jogo que ele fez 30 pontos e 17 rebotes, além dos 4 toques. E, mano, não dá pra deixar o Duren no banco, cara. Esse foi um steal no draft, né? Ele foi pick 13 e tal. Inclusive, obrigado New York Knicks e Charlotte Hornets por nos entregar o Jalen Duren. Cara, só que o que a gente não sabia é que o Pistons está pensando em usar James Wiseman e Jalen Duren juntos, tá? Ao mesmo tempo, com o James Wiseman jogando na 4 e o Duren na 5.
Claro que eles invertem às vezes, né? Por exemplo, na defesa eu acho que o Duren é mais propício a fazer trocas, né? Ele costuma fazer mais trocas do que o Wiseman fazia. Pelo que eu vi, né? Não sei se o Wiseman fazia muitas trocas, mas o Jalen Duren costuma fazer muitas trocas, porque o Pistons joga assim na defesa, né? Joga com esse tipo de formação defensiva. Mas, cara, eu não quero saber. A gente não tá brigando por nada essa temporada. Ah, se é pra testar, mano, testa. Se quiser testar o Isaiah Stewart na 3, testa. Mano, eu realmente não me importa. Eu vou torcer pro Wiseman. Eu já tô até gostando dele. Inclusive, eu nem quero mais que a troca se desfaça. Ah, que se lasque também, mano. Eu quero ver o Wiseman. Agora que eu já aceitei a troca dele, não quero que cancelem a troca, pô. Inclusive, seria muito estranho o Bey voltar pro Pistons depois que o front office, indiretamente, lançou uma direta, não é nem uma indireta, né? Uma direta pro Bey aí nessa reportagem do James Edwards. Então, cara, eu prefiro que essa troca se mantenha. Claro que eu não gostei, como eu disse, mas agora eu torcer pelo Wiseman. Cara, agora a gente vai falar sobre os jogadores que não foram trocados, tá? Eu sei que eu citei eles ali no começo, mas eu vou falar principalmente aqui, bem rápido, do Noel, tá? O Bojan, obviamente, eu acho que o Pistons deixou claro que a franquia quer ser boa na temporada que vem. E o Bucks é um veterano interessante aí pro banco de Detroit, apesar de ele não estar jogando bem nos últimos jogos. Mas mesmo assim, ele vai voltar a esquentar, né? Acontece, né? Geralmente os jogadores ali têm um período ruim durante a temporada. São 82 jogos, né? São muitos jogos. Então ele vai voltar a jogar bem em algum momento, eu tenho certeza disso. O Bojan vai continuar, o Bey foi trocado e o Noel. Cara, como eu disse lá no terceiro episódio que eu achava que o Noel ia ser trocado. Inclusive ia ser o único trocado do Pistons. Só que ele não foi trocado. O que é bizarro, cara. Mas é engraçado porque tem muitos times interessados nele, mas eu acho que não teve nenhuma proposta assim pelo Noel. O Pistons deve ter oferecido alguma coisa. Só que, sei lá, eu acho que não deve ter voltado nenhuma pique de segunda rodada aí pra Detroit. Então eu acho que o Pistons não quis trocar. Ou não veio nada, né? Basicamente. E cara, é engraçado porque lá no terceiro episódio, novamente, eu falei que o Noel tinha relatado que não queria tomar buyout, né? Não queria ser dispensado. Só que, mano, é interessante porque para esse último jogo contra o San Antonio Spurs, no Injury Report, lá no relatório de lesões da NBA, cara, o Noel estava listado como não está com o time. Abre aspas, não está com o time, fecha aspas. O que é bizarro, eu não entendi, cara. Pô, ele foi dispensado e ninguém sabe, então. Porque ninguém relatou isso. Nenhum jornalista da NBA inteira, nenhum insider, nem nada. Mas ele não estava com o time. Aí eu me pergunto, será que foi meio que uma punição do Pistons? Porque no último jogo dele contra o Cavs, cara, foi horroroso. A defesa dele é tão porca, sabe? É engraçado porque ele é bem conhecido por um pivô que... Por um pivô bom, né, defensivamente. Lá no Knicks ele roubava muitas bolas, dava muitos toques. Ofensivamente ele sempre teve problemas, mas, cara, é bizarro essas atuações do Duren no Pistons, sabe? Teve uma jogada lá contra o Cavs que ele foi chutar um mid-range e acertou a tabela, não chegou nem perto da cesta, cara. Ele foi tentar um floater e foi um airball, não tocou na cesta, mano. Que é isso? É muito bizarro, não. Eu não sei o que vai acontecer com ele, se ele for dispensado, algum time pegue ele. Inclusive eu não desejo mal pra ninguém, tá? Eu preferi que ele ficasse por aí como free agent mesmo. Eu não vou desejar mal pra ninguém, a não ser que o Chicago Bulls queira contratar ele e que se lasque também o Bulls. Se o Bulls quiser contratar ele, eu apoio, tá? É isso, né? Essa foi a parte da deadline do Pistons. Agora, se você quiser desligar aí o episódio, pode desligar. Eu só vou comentar aqui sobre as outras trocas, tá? Bem rápido, só vou fazer os comentários aqui quem saiu ganhadores, quem foram os ganhadores, na verdade, na maioria das trocas aqui da NBA. Só vou dar meu palpite, tá? Quem foi o ganhador e os perdedores. Bem, vamos lá. Primeiro, a troca do Irving pro Dallas Mavericks. O Mavericks recebe o Karim Irving e o Markieff Morris, que jogou no Pistons, inclusive. O Nets recebe Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, uma pick de segunda rodada, uma pick de 2029 sem proteção nenhuma, tá? Vindo aí do Mavericks, e outra pick de segunda rodada de 2029. A primeira pick lá de segunda rodada, não sei se eu falei,
é de 2027. Cara, eu acho que foi bom pros dois times aqui. Os dois saíram ganhando, tá? No primeiro momento. Claro que no futuro é muito fácil você falar. Mas aqui, analisando de primeiro momento, acho que foi bom, cara. O Nets pega aí essa pique, né? O Irving não queria mais ficar mesmo. Eles pegaram uma pique lá de Dallas de 2029 sem proteção alguma. E o Nets pega o Dinwiddie, que já jogou lá. O Dorian Finney-Smith pega essa pique, inclusive. E, cara, os dois saíram ganhando. Outra troca. Kesley Weirder, tipo Kings. Aqui eu não vou comentar sobre essa troca. Desmond no Spurs. Não vou comentar também isso aqui. Foi por dinheiro. Cara, a troca do Westbrook, né? O Westbrook saiu. O Utah Jazz recebe o Westbrook, Damian Jones, o Juan Toscano Anderson e uma pique de 2027 do Lakers protegida top 4. O Timberwolves recebe o Mike Conley, o Nickeil Alexander Walker, que é primo do Shai, uma pique de segunda rodada, outra pique de segunda rodada, 3 piques de segunda rodada, tá? E o Lakers recebe D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt e Malik Beasley. Cara, o Lakers aqui é o claro vencedor dessa troca. O Jazz foi muito estranho, trocou 2 jogadores deles muito importantes aí na rotação, mas mesmo assim, cara, eles têm 30 vitórias na temporada, é meio difícil tancar agora, né? Mesmo se perder todos os jogos, seria meio complicado, cara, aí na loteria. Mas, cara, eles trocaram só por essa pique do Lakers aí, protegida ainda, sei lá, não sei, cara, vamos lá. Vanderbilt e Beasley são role players, né? Apesar de serem bons role players, mas mesmo assim, é uma troca meio estranha do Jazz. Wolves nem se fala, cara, pegar o Conley com 35 anos, tá certo que o D'Angelo Russell também é quase um peladeiro hoje em dia, mas sei lá, pegou o Nick e o Alexander Walker pelo menos, né? Aí outra coisa que o Jazz se desfez, né? Do Now. O Lakers é o ganhador. Ganhou o D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt e Malik Beasley. Boa troca aí do Lakers. Cara, essa lista aqui eu acho que nem colocaram a troca do Durant. Colocaram assim, tá em timeline, né? Na sequência. Josh Hart foi pro Knicks. O Blazer recebeu o Red, o Svi, o Arcidiacono e uma pick de 2023 protegida. Cara, eu gostei dessa troca aqui do Knicks, tá? Porque o Josh Hart ia querer uma extensão de contrato, né? E o Blazer aparentemente não ia querer dar não, cara, pra ele. Ele tem um team option, mas eu acho que ele ia recusar. Eu acho que foi bom pros dois, vai. O Reddit, eu não gosto do Reddit, mas sei lá, vai que ele encaixa lá no importa, né? Os dois aqui foram bem, vai. Jacob Porel foi pro Raptors por Bruce. Eu nem sei falar o nome desse cara, ele tá na NBA 500 anos e eu nunca aprendi a falar o nome dele. Por uma pique de primeira rodada. Eu não sei se foi protegido, desprotegido, eu acho que ainda vou falar isso nos próximos dias. Mas, cara, foi bom pro Raptors aqui e também pro Spurs, velho. Pro Spurs, né? Porque o San Antonio tá em reconstrução, então o Porter lá tá com 28 anos e tal. Então foi bom pros dois. O Porter já jogou lá no Raptors, né? Foi treinado lá pelo Dwayne Casey na época. E, cara, eles precisavam de um pivô e pegaram um pivô, né? Então eu acho que é uma boa troca para todos. Aqui, troca do Kevin Durant, cara. Cara, Kevin Durant, essa troca aqui foi... os dois são ganhadores, tá? Pra não ficar estendendo mais. Suns pega Kevin Durant e o TJ Warren, tá? E o Nets pega Mikal Bridges, Cameron Johnson, Joe Crowder. E depois eles trocaram o Joe Crowder, né? Por 5 piques de segunda com o Bucks, como eu relatei lá no começo. Eles pegaram também 4 piques de primeira rodada sem proteção alguma, cara. E uma swap pick, né? Eu não sei falar também esse termo, mas é basicamente você escolhe a melhor pique entre os dois, entre a sua pique e a pique do adversário, tá? A mais alta você escolhe, né, a que tem mais vantagem, e a outra fica com o adversário. Basicamente isso. Então é basicamente, cara, 5 picks pro Nets. Cara, o Nets vai para uma reformulação e o Mikal Bridges aí é muito bom, cara. É um dos melhores defensores da NBA. E agora eles vão ter vários defensores, né? O Claston, o Bridges
e o Ben Simmons, caras que tem nível de poi praticamente, né? Claro que o Ben Simmons caiu agora, mas mesmo assim. Thomas Bryant pro Nuggets. Cara, o Thomas Bryant é interessante. O Thomas Bryant pediu para sair porque ele do Lakers, tá? Porque aqui o Lakers recebe o Davon Reed e 3 piques de segunda rodada. O Thomas Bryant vai ser reserva do Jokic agora. Talvez ele tenha tempo ali, porque eu tava realmente precisando de um pivô reserva, o Nuggets ali. Mas, cara, ele pediu pra sair porque ele pensava que ia ter mais minutos, mas como o Anthony Davis ficou no Lakers, né? Voltou de lesão, e obviamente vai ter mais tempo, né, cara? Não dá pro Thomas Bryant ficar tendo muitos minutos com o Anthony Davis disponível aí no Lakers. Então ele foi trocado aí pro Nuggets. Sei lá, acho que os dois seriam vitoriosos aqui. Não faz tanta diferença assim. Celtics recebe o Muscala e o Thunder recebe o Justin Jackson. Também não. Já falei do Crowder. Cara, uma troca tripla aqui. Sixers recebe o Jalen McDaniels. Tava jogando muito bem no Hornets. Hornets recebe Svi Mykhailiuk, que uma pick de segunda rodada. Horrível essa troca, né? Pro Hornets, cá entre nós. Cara, o Michael Jordan faz cada troca absurda pelo Hornets. Tenho quase certeza que ali é lavagem de dinheiro, bicho. O cara só faz troca horrível por lá. O Blazers recebeu o Matisse Thybulle, que é um ótimo defensor. E a troca do Bay, Hawks recebe Bay, Pistons recebe o Wiseman. Cara, eu acho que quem se deu bem aqui? Eu acho que o Warriors se deu bem, né? Claro, em primeiro momento, até eles descobrindo que o Gary Payton tá fora da temporada. Então eu acho que o Hawks se deu bem aqui, cara. Pegou o Bay. Talvez ele encaixe lá no time. Bem, Bones Hyland no Clippers, né? O Malone lá não queria o Hyland mais no time do Nuggets. Então eles mandaram 2 picks de segunda só, cara, pelo Hyland. Então muito interessante, né? Pro Clippers aí. Ele vai vir do banco, o Hyland, provavelmente, porque talvez o armador titular do Clippers possa ser até o Westbrook, tá? O Westbrook, como eu falei lá antes, ele foi pro Jazz, mas o Jazz provavelmente pode dispensar aí o Russell Westbrook. Então o Westbrook pode acabar assinando com o Clippers aqui. Acho que uma boa troca pro Clippers. 2 picks de segundo, cara, tanto faz. Sei lá, eu acho que o Bones Hyland valia mais, mas sei lá. Tá bom, vai, os dois saíram ganhando aqui. Não vou forçar também. Hawks recebe Garrison Matthews e Bruno Fernando. Hawks recebe Justin Holiday, Frank Kaminsky e 2 picks de segunda. Eu acho que o Hawks se deu bem aqui, 2 picks de segunda. É interessante. Os outros dois ali eu acho que não fazia diferença pro Rockets. Mo Bamba no Lakers pelo Patrick Beverley e uma pick de segunda. O Beverley é bem provável que seja dispensado, então o Lakers vai ser vencedor aqui, cara. O Mo Bamba não tava jogando bem, tinha até perdido espaço lá no Magic, mas mesmo assim, sei lá, ele vai ficar ali vindo do banco. Ainda tem o Gabriel, né? Jogando no Lakers. Não sei nem se o Mo Bamba vai jogar, mas mesmo assim, cara, é uma boa troca pro Lakers, tá? Vamos ver aí. Outra troca, Mason Plumlee pelo Reggie Jackson, 2 ex-Pistons aí. É bem provável que o Reggie Jackson seja dispensado também. Cara, é uma troca meio estranha, porque a gente achava que o Plumlee ia ser trocado, sei lá, pelo menos por uma pick de segunda. Mas não, o Warriors trocou ele pelo Reggie Jackson. Sei lá, meio bizarro. Eu acho que o Clippers precisava de um pivô reserva, eles estavam procurando e se deram bem. Clippers recebe Eric Gordon e 3 picks de segunda rodada. Rockets recebe Danny Green, John Wall, uma pick de primeira rodada e swap, né, do Clippers, e uma pick do Grizzlies. E o Grizzlies recebeu o Luke Kennard. Cara, o Luke Kennard tava bem lá no Clippers, né? Jogava bem, só que o Eric Gordon é mais experiente, né? E eles querem ganhar um título, cara. Então, o Eric Gordon, eu acho que foi uma boa troca aí. Eu acho que o Grizzlies e o Clippers saíram ganhando. É engraçado que o John Wall voltou pro Rockets também. O John falou mal pra caramba do Hornets, mas do Rockets, tá? Perdão. Mas provavelmente ele vai ser dispensado. Devonte Graham e 4 picks de segunda pelo Josh Richardson. Sei lá, o Josh... Cara, valeu as 4 picks de segunda porque o Graham, ele tem um contrato muito estranho. Sei lá, tem mais 3 anos aí pela frente.
Então é um contrato meio ruim, assim, se você for pensar bem. Por isso que eles mandaram 4 piques de segunda. Josh Richardson jogou bem no Spurs e tal, mas é basicamente para se livrar desse contrato dele que tava enchendo o saco do Pelicans. Acho que os dois saíram bem aqui. Beasley por Darius Saric e 2 piques de segunda pro Thunder e Suns, tá? O Saric indo pro Thunder. Interessante pro Thunder, o Thunder que ir pros playoffs. É interessante para eles. O Beasley aí, não sei, cara. Ele tava lesionado, se eu não me engano, né? Não sei se ele voltou agora. Não acompanhei esses dias. Mas, tá aí. Eu acho que o Thunder se deu bem aqui. O Saric pode ajudar o Thunder. Cara, é isso. Se teve outras trocas aí, eu acho que não vale a pena ficar falando. Mas é isso, cara. Esse foi o segundo bloco. Então é isso, família. Tá chegando ao fim o 4º episódio aí do Detroit, do podcast do Pistons, na verdade. Se você quiser nos seguir nas outras redes sociais, como eu sempre digo, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Um agregador de links aí. Segue lá no Instagram, que eu voltei a postar lá no Instagram. Tô fazendo vários posts lá nos stories, sempre atualizo lá das notícias do Pistons. Obviamente no Twitter, eu fico muito mais no Twitter, tá? Do Pistons Brasil, do que no Instagram atualmente. Não dá pra conciliar os dois ali ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, segue lá se você quiser, se inscreve lá no canal do YouTube, que eu coloco o podcast lá também, tá? E sei lá, se você quiser ouvir aí no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, tanto faz. Apenas escute, tá? Apenas escute o Pistons Brasil Podcast. Enfim, obrigado por nos escutar e até semana que vem. Talvez a gente faça aí um episódio quarta-feira, não sei, quinta-feira, ou talvez sábado que vem, tá? Segunda-feira, sei lá. Mas vai sair o 5º episódio, não se preocupe com isso. Uma hora vai sair. Até outro dia. Valeu!